Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Se você não já é inscrito, já se inscreve, deixa o seu likezinho, porque ele ajuda muito. Ative o sininho, porque vai vir uma maratona de vídeos para vocês. Então, como vocês podem estar vendo, lendo aí embaixo, esse aqui é sobre o meu relato de parto. O dia mais difícil da minha vida, o dia mais complicado. O dia que, sim, por Deus, colocou aquele médico e eu quase não perco meu filho. Então, vamos lá. No dia 12 do dia 7 de julho, eu tava sentindo muita dor na lombar. Muita dor na lombar. Mas eu pleníssima, falei bem assim, mas não é contração. E eu tinha bebido paracetamol e não tinha adiantado. Então eu falei, vou pro médico, porque eu vou no médico, eu vou tomar uma injeçãozinha, uma medicaçãozinha, a dor vai embora. Cheguei no médico, passei com a doutora me pediu exame de sangue, exame de urina, pediu um monte de exames, né? Aí pediu ultrassom, pediu cardiotopo, tá bom. O importante é eu tomar minha medicação e sair daqui sem dor, né? Porque já era domingo à noite. Fiz todos os exames, tomei medicação, fui fazer o cardiotopo, tudo. Fiz tudo. Só que ficou faltando a ultrassom. A médica que eu já peguei não era aquela médica de falar, nossa, que médica maravilhosa, que médica da hora, muito legal. Não, porque a médica que eu peguei, porque eu ganhei hospital público. E a médica que eu peguei no hospital, do plantão dela, ela era horrível. Eu tinha já raiva de quando eu ia pro hospital e tinha que dar de cara com aquela médica. Porque ela era muito ignorante. Se você tava com dor, pra ela, escolheu ficar grávida porque quis e tal, né? Ela é uma médica que defende muito o parto normal. Em até circunstâncias que não é para defender o parto normal. Eu defendo o parto normal. Eu, particularmente, preferia ter tido o parto normal, mas na situação em que eu estava, não dava para ter mais parto normal. Aí, no outro dia, eu fui para casa no domingo. Na segunda-feira, eu fui fazer a ultrassom. 9 horas da manhã, fui fazer a ultrassom. Fiz a ultrassom. Quando eu estava fazendo a ultrassom, a médica radiologista começou a perguntar se eu tive pressão alta, se eu tive... como é o nome, gente? Diabetes gestacional. E eu aqui não tive nada, porque na verdade eu não tive nada, passei uma gestação totalmente tranquila. Mas comecei a ficar preocupada porque a médica começou a fazer esse monte de pergunta. Aí eu esperei, ela falou assim, a ultrassom acabou, agora você pode subir e esperar o exame. Aí eu subi, a ultrassom demorou mais ou menos quase 2 horas e meia para subir. Demorou muito para subir a ultrassom, acho que nem 2 horas e meia, porque eu acho que eu fui fazer... Eu peguei o resultado da ultrassom às 1 hora. Eu fui 9 horas, 11 horas fiz a ultrassom, peguei o resultado 1 hora. Você tem a noção a demora que é o hospital que eu fui ganhar. Quer dizer, a intenção não era nem ganhar, né? Mas então, aí eu já tava meio preocupada por causa das perguntas em que a doutora fez. Nisso, a enfermeira veio me chamar, eu já estava dormindo, porque o que eu tive mais nessa gestação, gente, o que eu mais tive nessa gestação foi sono. Sono foi o meu melhor amigo nessa gestação. E eu já tava, de 39 semanas e 3 dias, então tava morrendo, ainda tava com muito sono. Muito sono. Voltando, então, a enfermeira pegou e chamou eu pra poder fazer pra poder passar com a doutora. Eu peguei e fui passar com a doutora. Nisso, eu peguei a mesma médica que eu fui no domingo. Peguei a mesma médica, queria saber quantas horas é o plantão dela. Aí eu peguei a mesma médica e, ela começou a falar um monte de coisa. O pessoal da ultrassom coloca isso aqui, mas não tem nada a ver. Às vezes tá tudo errado, eles não sabem ver a ultrassom direito. E eu bem aqui, tá bom.
Aí eu peguei, fui, ela me deu mais medicação, não sei porquê, mas me deu mais medicação. E eu peguei e fui pro cardiotoco. Nisso eu fiquei deitada. E como o Bernardo ele era um bebê muito bagunceiro, quando você colocava no cardiotoco, gente, se quiser que o Bernardo mexa, coloca no cardiotoco. Perde os batimentos todinho. O enfermeiro ou o médico tem que ficar lá do lado, porque perde os batimentos todinho. Aí, tá, aí eu, tipo assim, eu tava sentindo o Bernardo se mexendo, tudo, só que os batimentos dele tava caindo e eu tava achando que era por conta de ele mexer muito. Por conta de ele mexer muito, às vezes os batimentos poderiam estar perdendo, mas não. A enfermeira olhou disfarçadamente, pegou e foi chamar o médico. Nisso que ela foi chamar o médico só olhou para mim, apontou para mim e falou bem assim: olha, pode levar ela para fazer uma cesárea de emergência. Isso é porque a outra médica que eu estava, ela não queria fazer a minha cesárea. Ela queria esperar até as 42 semanas, no último dia mesmo, para poder fazer a cesárea. E então eu fui, foi um preparo muito rápido em si. Minha cesárea foi muito rápida, porque assim, a partir do momento que o médico olhou para mim, apontou e falou assim: olha, leva ela para cesárea de emergência, porque os batimentos estão caindo. As enfermeiras já veio tudo, já me deu roupão, me colocou eu para tomar um banho químico, já fizeram um acesso. Ainda, tipo assim, nem. Foi coisa assim de nem falar assim pro meu acompanhante, o Eric, fazer a ficha de internação. Aí eu peguei, pegamos, eu só avisei ele e falei: amor, não sai daí porque eu tô indo pra uma cesárea de emergência. Porque como eu ganhei no hospital público, não podia subir acompanhante. Então, praticamente eu fiquei sozinha desde as 9 da manhã que eu entrei no hospital até quarta-feira, que foi o dia que eu fui embora. Em si, eu não vi mais o Eric, não vi meus pais por conta da pandemia. Então, não podia entrar visitante. No outro hospital de outra cidade aqui perto que eu queria ganhar, podia sim o pai assistir o parto e podia entrar visitante, entrar acompanhante para poder ficar com a paciente, né? Aí tá, eu peguei, fui, me levaram para fazer cesárea de emergência. Meu, o medo que eu fiquei daquela anestesia, eu suei frio com aquela anestesia. Mas assim, graças a Deus, gente. Deus me colocou um enfermeiro maravilhoso, um anestesista, muito paciente, porque ele precisa de paciente. Porque toda vez que ele encostava a agulha, eu já tava assim, ai, então, né? Colocou um anestesista super paciente, um médico maravilhoso, que inclusive, quando eu estava indo para o corredor da cesárea, para fazer a cesárea de emergência, a médica simplesmente pegou e parou e falou pro médico que não era para me levar para a cesárea de emergência porque não tinha nada de errado com o bebê e nem comigo, que não era para fazer uma cesárea de emergência. Aí, o médico pegou e passou reto e ela ficou falando sozinha, mas assim, se não fosse esse médico, eu não sei se nem eu ou se o Bernardo estaria aqui para contar para vocês, porque a médica ela não ia me internar naquele dia. O Bernardo já estava com os batimentos caindo. Ela queria esperar ele encaixar, porque ele estava centralizado, ele estava deitado em si. E ela queria esperar ele encaixar. O médico falou que não ia esperar, porque é 39 semanas. Já estava na hora de eu ganhar. E também os batimentos estavam caindo. Mas assim, o médico ele fez uma cesárea super rápida. Eu entrei pra cirurgia, foi acho que 2h30, que foi quando a anestesista foi aplicar anestesia, tudo, o pessoal ainda estava arrumando o centro cirúrgico. Entrei para fazer anestesia, tudo. Quando foi
59 o Bernardo nasceu. Mas nasceu branco, gente. Mas nasceu branco. Eu vou tentar deixar a fotinha dele. Se eu não conseguir, eu vou deixar no final pra vocês verem a coisa linda que o meu bebê nasceu. Nasceu a coisa mais branquela de mamãe. Né? Ele nasceu bem, nasceu de saúde, nasceu com muita saúde. Demorou um pouquinho pra chorar, mas chorou. Então, assim, eu agradeço muito o médico, porque se dependesse daquela médica, ela ia esperar o parto normal, porque em si o SUS, ele apoia mais o parto normal, porque praticamente é menos gasto para eles, né? Eles apoiam muito no parto normal, cesárea só se for de último caso, se for de emergência, principalmente no hospital em que eu ganhei. No hospital que eu queria ganhar na outra cidade, na verdade, eu não podia fazer meu pré-natal lá, por causa que eu morava em outra cidade. Então, se eu quisesse ganhar lá, eu teria que entrar quase ganhando ou com complicações. Então, como eu tava esperando muito o parto normal, achando que eu ia ter um parto normal, porque em si, com 32, 33 semanas, o Bernardo queria nascer. Eu tive que tomar remédio, fazer repouso, para que o Bernardo ficasse um pouquinho mais na barriga. Até que ele ficou tempo demais e não quis nascer. Ele falou, vocês queriam que eu ficasse, agora eu vou ficar. Então é isso, gente. Então esse é o meu relato de parto. Posso falar que foi uma experiência muito extraordinária, porque eu fiquei no centro cirúrgico sozinha, uma coisa que eu nunca ia imaginar que eu ia ficar no centro cirúrgico sozinha. Eu sempre imaginei outra coisa, que o Eric poderia ver o parto, que poderia tirar foto. Então, assim, foi praticamente uma coisa muito extraordinária. Eu fiquei 48 horas no hospital sozinha, cuidando do Bernardo. Sou mãe de primeira viagem. Graças a Deus que um semestre antes da faculdade eu tive neonatal, então eu consegui me virar super bem nas 48 horas. A minha cesárea, não tive problemas em recuperação com a minha cesárea, não estourou nenhum ponto. O médico fez, assim, uma maravilha. Minha cesárea, ela é praticamente imperceptível. Você só consegue ver mesmo se você olhar bem. Então, ele fez a minha cesárea, assim, maravilhosamente. Não tive muitas complicações depois da cesárea. O que eu mais tive foi dor, muita dor. Para mim, cuidar do Bernardo em si, nas 48 horas, foram muito fáceis. Mas, assim, o mais complicado mesmo foi a dor. Porque, para mim, a cama era alta. Para mim, descer e pegar o Bernardo, para mim pegar o Bernardo no berço, em si, eu tinha que levantar e ir. Pra mim, no banheiro, eu tinha que atravessar o quarto inteiro. E doía muito. E pra não doer tanto, o Bernardo dormia, eu ia andando um pouquinho no corredor, pra ver se eu conseguia ficar mais ereta, a posição mais ereta, por causa que eu andava que nem uma veinha, assim, cacunda, de tanta dor que eu sentia. Mas assim, eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês quiserem ver pro próximo vídeo, deixa nos comentários que eu vou estar lendo cada um. E me segue no Instagram, vou deixar o link aqui para vocês. Lá vai estar o nosso dia a dia, o meu, do Bernardo, o dia a dia de uma mãe de primeira viagem, estudante de fisioterapia, né? Porque agora é uma correria tanta. Não repare que eu tô meio rouca, porque eu acho que minha garganta tá inflamando, né? Infelizmente. Mas é isso. Se você não é inscrito, já se inscreve. Deixa o seu likezinho. E beijos para você. E até o próximo vídeo.